Boa noite a todos. Boa noite. É com essa emoção, com essa energia, com essa união, que temos assim a alegria de estarmos iniciando a obra Memórias de um Suicida. Essa obra escrita pela nossa querida Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco. As meninas vão trazer a biografia, tanto da dona Ivone, quanto também do senhor Camilo. É uma obra que o início dela é um início muito denso, de muito sofrimento, mas à medida que vai passando o terceiro, quarto, quinto capítulo, vocês vão se deparar com uma psicologia espírita. Porque toda essa obra ela vai falar da psique humana, vai falar dos traumas, irá falar das dificuldades de relação, das dificuldades do dia a dia. Então é uma obra que vai abordar bastante o comportamento humano, como lidar com as dificuldades. E tem uma parte que eu particularmente amo, é quando a gente vai se deparar com as aulas do professor Aníbal, que ele vai nos trazer a parte religiosa, as lições de Jesus estudadas no mundo espiritual. Então não se impressione com o início da obra, que é realmente muito denso, mas ao decorrer da obra você vai sentir já uma leveza melhor e a experiência. Se Deus nosso Pai permitiu que essa obra fosse materializada através das mãos da nossa querida Ivone, da senhora Ivone, é porque ela tem um propósito, nos ajudar a nos moralizar, tá bom? Então, a todos vocês que estão aqui presentes, sejam bem-vindos, que vocês possam permanecer até o final. Acredito que é uma obra que vai levar de 2 a 3 anos de estudo, passa muito rápido. E aos nossos amigos que vão acompanhar também pelo canal do YouTube, sejam todos bem-vindos e que vocês possam ter persistência para dar continuidade. Nós que estamos aqui presentes, se acontecer de viajarmos e não pudermos estar presente, você vai ter a oportunidade de poder ouvir no canal, porque todo esse material será gravado e colocado no canal. Mas, obviamente, se vocês estão em Manaus, a gente vê tantos irmãos que estão fora dizer: ai, tia, se eu estivesse aí. E já que nós estamos aqui, né, Valquíria? Vamos aproveitar esse convívio delicioso aqui no nosso querido Porto de Luz. Então agradecemos a figura desse casal que eu tenho muito carinho, que é o professor Valdeir, a nossa querida Rondelli, que sempre estão aqui com um sorriso de pai e mãe para nos receber sempre com muito carinho. E é o professor Valdeir que vai abrir, vai cantar para a gente, e logo depois eu vou solicitar para a Mita fazer a nossa prece de abertura. Acalma as tuas tempestades, Ele sabe, Ele vê, pois vivencia com você no mesmo barco. As nossas lutas existenciais, Jesus, acalma as tuas tempestades, Ele sabe, Ele vê, pois vivencia com você no mesmo barco. As nossas lutas existenciais, e quando
ameaçarem o teu barco naufragar. E quando as ondas das inquietudes sacudirem o teu refúgio existencial, agiganta a tua fé, abre um sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Agiganta a tua fé, abre um sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade, privilégio e misericórdia de estarmos aqui reunidos para estudarmos esta obra maravilhosa que é um libelo contra o suicídio. Cada um de nós aqui presente, que vamos escutar, estudar essa obra a partir de agora, que possamos ser, aonde quer que a gente vá, esse ponto de luz. Não precisa palavras, basta exemplos. Jesus disse a nós: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que cada um de nós saiba, a partir de hoje, com esses ensinamentos, com essas palavras, ser um exemplo de bom ânimo, de alegria, de luz, onde quer que nós estejamos. Porque dificuldades, provações, todos nós as teremos. Nenhum de nós veio a esse mundo de férias ou a passeio. Então ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos nos empenhar no estudo dessa obra, para que ela possa, depois do nosso intelecto, vir para o nosso coração e sair de nós, através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Que nós possamos ser um ponto de luz teu, aonde quer que nós vamos, porque nós sabemos que tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que maravilha, gente. Eu sempre fico muito emocionada no início de uma obra. Esse trabalho, nós temos um trabalhador que fica no silêncio da sua casa, do seu escritório, fazendo a edição. Então, o responsável pela edição do estudo Memória de um Suicida é a nossa querida Letícia, já pedindo que a espiritualidade amiga possa envolvê-la nesse trabalho, intuída, para que juntos possamos fazer um trabalho em nome do nosso Cristo Jesus. A nossa querida Mita, a nossa querida Carla trouxeram a biografia da nossa Ivone Pereira do Amaral para nós conhecermos. Vocês sabem que o propósito do canal EOS é estudar as obras básicas e as obras subsidiárias, em particular as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, porque nós temos a série André Luiz, a série Emmanuel, nós temos Humberto de Campos e não podíamos, gente, deixar de fora Ivone Amaral Pereira, nossa querida Ivone. Então, nós não podíamos deixar de estudar, e principalmente essa obra, Memória de um Suicida, tão necessária para o momento que estamos vivendo. Então, já envolvemos a nossa irmã Letícia, para que ela possa realizar um bom trabalho na edição e com todo carinho, para que quem for ouvir possa também se sensibilizar com o estudo que será feito aqui. E Mita e Carla estão trazendo a biografia da senhora Ivone e do senhor Camilo, e algumas particularidades que aconteceram nessa obra Memória de um Suicida. Bora lá? Primeiro por ela, né? Eu sou fã da Ivone desde muito tempo. Ela é uma querida para mim, já li várias obras dela, então eu sempre gosto.
Então, Ivone do Amaral Pereira, ela nasceu em 24 de dezembro de 1900, na antiga vila de Santa Teresa de Valença, hoje cidade de Rio das Flores, do Rio de Janeiro, no sul do Rio de Janeiro, no sítio do Rapa Queijo. Isso é para a gente ver que ela nasceu de uma família humilde e vai todo um favor para a gente compreender a história dela, que é assim, foi uma vida difícil, uma vida de provações, e quando a gente vai nos entendendo da vida da Ivone, a gente vai entendendo por que é bom a gente esquecer o passado. A Ivone lembrava do passado espiritual dela. Ela lembrava que ela foi suicida em mais de uma encarnação. Não uma, mas 2 encarnações. E ela era filha do seu Manuel José Pereira Filho e de Elizabeth do Amaral. Ela foi a primeira de 6 filhos do casal. E o apelido dela em casa era Tuti. Os íntimos chamavam Oi Tuti, vem cá. E ela, com 29 dias de nascido, ela teve um acesso de tosse que a sufocou, deixando-a em estado de catalepsia por 6 horas. E esses estados de catalepsia se repetiriam muitas vezes ao longo de sua vida. E o médico e o farmacêutico da localidade chegaram e atestaram o óbito dela por sufocação. A família preparou o corpo do bebê para o velório, colocando-lhe um vestido branco e azul e adornando-a com uma grinalda. E encomendaram um pequeno caixão branco. E vendo que se aproximava a hora do enterro, a sua mãe se retirou para o interior da casa e orou para Maria de Nazaré. Quando ela voltou, ela só fez acariciar o bebê e ela acordou chorando. E a partir desse dia, a mãe dela brincava com ela, que ela dizia assim: eu não tenho mais nada contigo, eu já te entreguei, agora tu é de Maria, mãe de Jesus, tu não é mais minha, né? E a Ivone, com 4 anos, ela já dizia ver e ouvir os espíritos, os quais, segundo ela, considerava pessoas normais. E quem mais ela via? O Charles, a quem ela considerava seu verdadeiro pai, devido a lembranças de encarnação anterior, o Roberto de Canaleiras, que depois eu conto quem foi esse gato, que foi médico espanhol, e o Bezerra de Menezes, que participava da formação do caráter de sua pupila. E ela diz, vou mostrar aqui para vocês o que ela diz. A Ivone, em certa ocasião, disse: em toda a minha vida ele tem me guiado, aconselhado. Enfim, o Dr. Bezerra acabou de me criar e é ele quem manda na minha vida, quem me dirige é ele. Então ela obedecia muito o Bezerra de Menezes. Inclusive, todas as obras dela foram entregues à FEB por orientação dele. E aí, quando ela quis, às vezes, esses livros, a grande maioria das obras dela, ela psicografou ainda na juventude. Mas só foram editadas e publicadas, ela já estava, ela disse, eu escrevi na minha juventude e publiquei já de cabelos brancos. E aí, ela tinha épocas que ela queria queimar, para liberar gavetas, né, que ela se mudava muito, mas o doutor Bezerra dizia: calma, minha filha, aguarda aí. E ela obedecia. Então, ela recordava-se da sua última existência com muita intensidade. Ela pedia, imagina, com 4 anos, no interior do Rio de Janeiro, num sítio, ela pedia para ser levada a lugares que ela descrevia com detalhes. E o fato de não ser compreendida nem atendida a deixava muito nervosa e com saudade. Às vezes, as visões a perturbavam e dava saudade nela. Só depois de muitos anos que ela foi ver, através de fotografias e de revista, que os lugares que ela descrevia, palacetes, escadarias e tudo mais, era de Barcelona, era a cidade de Barcelona. E ela considerava seus atuais familiares, principalmente o pai e os irmãos, como pessoas estranhas, assim como estranhava a casa e a cidade onde morava. Imagine, uma pessoa que morou na França, depois encarnou na Espanha, depois em Portugal, e acabar no sítio do Rapa Queijo, no sul do Rio de Janeiro. Ela olhava e dizia: quem são vocês? Da onde? Ela lembrava do passado. Ela lembrava, e criança não compreende, né? Então, por causa disso, em razão desses conflitos, né,
com o pai e os irmãos. Até os 10 anos de idade, ela passou a maior parte do tempo na casa da avó paterna, porque ela não reconhecia o pai. Ela dizia que o pai dela era o Charles, que ela via um senhor de casaco, de bigode, de cartola. Ela dizia, esse que é o meu pai, não é? Esse daqui não é não. Aos 8 anos, ela teve um novo episódio de catalepsia. E certa noite, durante o sono, ela percebeu-se diante de uma imagem do Senhor dos Passos. Uma imagem do Senhor dos Passos é uma imagem de Jesus fazendo a Via Crucis. E ela pediu socorro para o Senhor dos Passos, dizendo que sofria muito. Então a imagem criou vida e a imagem dirigiu para ela as seguintes palavras, abre aspas, vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aí ela diz que enquanto menina ela aceitou a mão que lhe era estendida pela imagem, subiu os degraus do altar e não se lembrou de mais nada. Então isso ela tinha 8 anos, só para dar uma dica do que ia ser a vida dela. Aos 12 anos, uma curiosidade da Ivone, ela nunca teve uma outra religião sem ser a religião espírita. Ela nasceu em família espírita, o pai dela é espírita. E aos 12 anos ela ganhou de presente do pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, pois nessa idade ela já escrevia textos literários, que ela diz que já eram treinos de psicografia. E ela estudava sozinha, aos 12 anos, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes até às 2 da manhã. Pega para nós, né? Para vocês que 10 horas já está com sono, abre o Livro dos Espíritos e dorme. Ela aprendeu um pouco de música, chegando a dedilhar o piano, tendo contudo que renunciar a esse ideal, como mais tarde renunciaria também o ideal de ser professora, por falta de recursos financeiros. Ela teve como estudo apenas até a 4ª série do primário, que equivale à a parte introdutória do ensino fundamental, né? Ela completou a sua formação como autodidata pela leitura de livros e periódicos. Aos 16 anos, ela já tinha lido obras clássicas de Goethe, pega para nós de novo, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle e outros. A gente só lê obrigado porque a escola manda, né? E para auxiliar a sua família e o seu próprio sustento, ela dedicou-se à costura, ao bordado e ao artesanato de rendas e flores. E a partir da adolescência, a mediunidade tornou-se um fenômeno comum para Ivone. A sua faculdade apresentava-se diversificada, tendo se dedicado à psicografia, à psicofonia. Ela era receitista, receitavam por ela Dr. Bezerra, o Roberto de Canaleiras. Ela era passista, premonitória, de desdobramento, intuitiva, efeitos físicos, de materialização, de cura, vidência e oratória. As materializações, ela chegou a fazer várias, mas ela não cultivou atendendo a conselhos de Dr. Bezerra de Menezes e de Charles sobre a desnecessidade e inconveniência de trilhar esse caminho. A materialização dificultaria as demais modalidades. Assim como o Chico, a gente sabe que na materialização o médium despende muita energia, fica muito cansado. Quando a comparavam a Francisco Cândido Xavier, que todo mundo dizia que ela era Francisco Cândido Xavier de saia, né? E ela dizia que de forma alguma ela era uma missão, e sim apenas uma reparação do seu passado, ela disse. Ela atuou em casas espíritas, igual a tia, ela não tinha só uma casa espírita, ela tinha várias, tia, tua colega. Ela atuou nas cidades de Lavras, em Minas Gerais, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Sim, ela conheceu o Chico Xavier e trocava correspondência com ele. Ela é mais velha que ele, né? Pouquinho, né? Ela nasceu em 1900, eu acho que ele é de 1904, não me falei mais. E no Rio de Janeiro, um dos aspectos mais marcantes de sua atuação mediúnica foi a sua independência, e que ela questionava com fundamento em Kardec
os entraves burocráticos que algumas casas espíritas impõem aos seus trabalhadores. Eu trouxe essa parte para ti, tia. A outra vida ela foi Maria da Conceição. Quem procurar as entrevistas dela no YouTube, aí falo de médio, o médio faz isso, o médio faz aquilo, aí ela diz, não sei por quê. Nas obras básicas não tem nada disso, vai estudar, é falta de estudo. Me lembrei da tia, gente, não sei por quê. Ela era esperantista atuante, trabalhou na sua propaganda e difusão, através de correspondência que mantinha com outros esperantistas, tanto no Brasil quanto no exterior. Pois tem uma história de Esperanto aí para nós, tá? Se a tia deixar. A sua obra mediúnica, ela tem 17 obras e 4 coletâneas, que ela escrevia muito para jornais e revistas. Embora desde 1926 tenha psicografado várias obras, somente foram publicadas na década de 1950. Então ela começou em 1926 a psicografia dos livros, mas só a partir da década de 50 que começaram as suas publicações. E destacam-se, além do Memórias do Suicida, que teve vários anos aguardando encaminhamento para publicação, conforme instruções recebidas pela médium, e Leon Denis, que assistiu à elaboração da obra e psicografando a partir da segunda edição de 1957, porque a primeira edição de Memórias do Suicida é de 1955. E a trilogia, nessa trilogia, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numieres e O Drama da Bretanha, ela conta parte da vida dela com o Roberto de Canalejas, E várias outras obras dela, obras de Ivone, Nas Telas do Infinito, Memórias de um Suicida, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numieres, O Drama da Bretanha, Amor e Ódio, Tragédia de Santa Maria, que não é no Rio Grande do Sul, é no Rio de Janeiro, Ressurreição e Vida, Dramas da Obsessão, Sublimação, onde em Sublimação aparece ela no ano 40 depois de Cristo como esposa do Charles. O Charles é o príncipe Sacaran, que aparece no livro Sublimação, e ela é a esposa frívola e orgulhosa. Recordações da mediunidade, que ela escreveu sobre orientação e sugestão de Bezerra de Menezes, Devassando o Invisível. Nós estudamos esse livro, não foi, tia? Devassando? Não? Fui eu sozinho? Então fui. Eu também. Cânticos do Coração, que são coletâneas de artigos publicados no jornal Obreiros do Bem, que são em 2 volumes. A Luz do Consolador, que são coletâneas de artigos da médium na revista Reformador. A Lei de Deus, o Livro de Eneida, o Evangelho dos Simples, Contos Amigos, a Família Espírita, Pontos Doutrinários, que reúne crônicas publicados na revista Reformador. E a Ivone sempre dizia que a vida dela, a gente lendo assim parece que a vida é fácil, a vida dela foi só isso. Não, a vida dela foi muito difícil, essas recordações. Como ela era uma médium que ela tinha muita facilidade, onde ela chegava nos locais, se ela encostasse, ela via o que tinha acontecido ali, de psicometria. Então, o Charles e o Bezerra de Menezes, ela era mais reclusa, ficava mais em casa. E as pessoas pensavam que ela era uma pessoa séria, fechada, sorumbática. E as pessoas que a conheceram disseram não, que ela era uma pessoa afável, que ela gostava de conversar. E que ela teve muitos amigos, mas amigos através de correspondência por carta. E ela disse em 21 de fevereiro de 1975, ela disse que as únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei neste mundo devo à prática da doutrina dos espíritos exposta por Allan Kardec e ao convívio espiritual com as entidades habitantes do além. O mundo nada me concedeu a não ser o ensejo para resgatar antigas faltas. Por isso mesmo, amo essa doutrina, sirvo-a com amor, consoante as minhas forças, e certa estou da verdade que ela encerra, pois o além tem me concedido tesouros morais e espirituais inavaliáveis. Ou seja, ela se dedicou de corpo e alma
a essa doutrina. Bom, eu vou falar do Camilo. No livro ele está como Camilo Cândido Botelho, mas a gente sabe que ele é Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, o famoso autor português. Então, assim, eu estava um pouco incomodada de estar fuçando a vida dele para a gente expor aqui, né? E fiquei pensando, por que a gente tem que ficar falando dele? Por que a gente não vai para a obra? E aí a espiritualidade amiga ajudando. E na sexta-feira, como que uma resposta veio para esse meu questionamento no livro dos médiuns, da parte da utilidade das evocações particulares. Então, antes de começar a falar do Camilo, acho importante a gente saber porque estava incômoda de estar invadindo a privacidade do rapaz. E aí, Kardec, no item 281, ele fala assim: dos espíritos muito elevados, que vão falar coisas que a gente não vai alcançar, porque eles estão em outras esferas, mas que com os espíritos familiares, aprendendo pelo que eles nos dizem, em que se tornaram, em que pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, tanto os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século. Em suma, os homens que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, os de quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros, torna-se mais fácil lhes compreendermos as alegrias e os sofrimentos, partilharmos de umas e de outros e tiramos de ambos um ensinamento moral, tanto mais proveitoso quanto mais estreita forem as nossas relações com eles. Resumindo, né? Uma pessoa comum que viveu numa época que a gente é capaz de avaliar vai nos levar muito mais longe nesse entendimento do que ele passou e por que ele teria feito tudo que fez. E aí fiquei mais tranquila de falar da vida dele. Ele nasceu em março de 1825 em Portugal e desencarnou em junho de 1890 aos 65 anos. Então a gente sabe, já para dar o plot twist, que não tem nada de o furo de reportagem, que ele se suicida e a gente pensa, 65 anos, faltava pouco. E aí o desespero toma conta dele. E nasceu em 1825 em Lisboa, em 1890. Em 1º de junho de 1890. Então, daqui a alguns dias, vai estar completando 133 anos da morte dele. Então, nós estamos bem pertinho, que hoje já é 29 de maio. Ele foi escritor, tradutor, dramaturgo, poeta, historiador. Uma das obras mais famosas dele para a gente aqui no Brasil e também mundialmente é O Amor de Perdição. E ele era um homem, um escritor do romantismo, principalmente da segunda fase do romantismo, que é uma corrente da literatura, né, da arte, que surge na década de 1820. E as características principais dessa época é o pessimismo, egocentrismo, um gosto pela morte, religiosidade, naturalismo e saudosismo. Então, toda a segunda fase do romantismo, da qual ele faz parte, é denominada uma geração pessimista. Apesar do nome romantismo, né, não tem é bem o contrário, né? Então, ele é muito pessimista. Inclusive, vários sites, vários lugares que eu procurei na biografia brasileira, falam muito que ele foi órfão aos 2 anos e perdeu o pai aos 10, então ficou de casa em casa até um tempo, casou com 16 anos num arrobo de paixão, que não deu certo. 16 anos seria bem difícil dar certo, mas um canal português fala, na verdade, que a vida dele foi difícil porque ele era pessimista, ele era reclamão, fala assim, né? E assim, todo de uma época de falar da vida dele, da dureza da vida dele. E a gente, nas biografias, percebe que ele foi um bon vivant também, ele vivia por aí, ele tinha várias mulheres, tem vários casos amorosos, de onde se conclui que ele teve a sífilis,
que o deixou bastante debilitado, e era uma situação porque a sífilis crônica também dá paralisia nos movimentos. E num dos relatos para o amigo ele fala: olha, meu caso é sério, eu já estou mal andando, daqui a pouco eu vou estar caindo pela casa. Tem uns relatos dessas cartas que ele troca com amigos. E aí, quando ele já tá com a cegueira noturna, não consegue mais enxergar direito, e é quando ele se desespera, né? Chama um médico de longe para ver qual é o médico em voga, porque apesar de falarem que ele cegou porque ele tinha que escrever muito para sustentar a família, não. Ele era um bom escritor, ele vivia de escrever, ele escreveu 260 obras em 40 anos, inclusive ganhou o título de Visconde do rei Dom Luís I, por ele ser essa sumidade da literatura portuguesa. Então ele não tinha tanta dificuldade financeira. E aí, na verdade, o desespero vem porque ele tinha dívidas de jogo, porque ele tinha muitas amantes, não sei em quantidades de uma vez só, mas durante a vida dele muitas amantes, gastava muito. E quando veio esse desespero dele cegar, ele não aguentou, e parece que ele chama o médico para estar na casa na hora que ele vai cometer o suicídio, e o médico está na casa. Realmente ele ainda agoniza por 5 horas. E a gente vai ver esse depois aqui na obra, tudo que vai acontecer com ele, né, depois desse ato que ele deu um tiro na cabeça. Isso que temos de Camilo. Que bom, né, gente? Já estamos ambientados, tanto com a dona Ivone quanto o seu Camilo. Então vamos para a introdução. Lembrando que essa obra, à medida que nós formos lendo, a gente vai comentando, mas ela não foi uma obra que a Ivone escreveu, foi lá na federação, toma, publica. Não. Primeira coisa que ela escreveu caderninhos. Então ela levou o caderninho para a federação, olharam e disse: não, assim não tem como, a senhora tem que datilografar isso, né? Na época ela datilografar. Ela tinha máquina de datilografia? Não. Claro que não. Papel ofício? Claro que não, né? E olha, hoje quando alguém diz assim: eu tenho dificuldade com a tecnologia, que eu olho para a pessoa que ela tem mais de 55, 60, eu digo: meu amor, o mais difícil você já fez, que foi datilografar com papel, 2 folhas e carbono. Lembra? Colocava carbono, se errasse, você perdia tudo. Você gritava. Não! Você gritava desesperado. Não, né? Então nós fizemos coisa muito mais difícil. Gente, eu sou da época que cartão de crédito, você chegava na loja, aí a pessoa tinha que ligar para telefonista para pedir o código de autorização, que era para saber se a pessoa tinha crédito ou não. Uma maquininha no carbono. Então, tadinha, ela teve que pegar, voltou e teve que datilografar tudo aquilo novamente. Mas não foi assim, ela escreveu e levou, não. Aquilo ficou guardado por anos. Tu lembra, Anamita, quantos anos? E quando foi que começou a escrita? 1926. 1926. E a primeira edição foi quando? 1955. Olha lá, gente. Olha o tempo. Então ela teve ímpeto muitas vezes de rasgar e jogar todo aquele material fora. Mas doutor Bezerra disse: menino, para com isso, faça isso não, guarda. Então depois que datilografou, porque a primeira coisa, não, a gente aqui só aceita obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, né? Esse foi o primeiro movimento. Mas ela não desistiu e também não se entristeceu. Então ela conseguiu datilografar, depois levou esse material, aguardou e foi publicada, ao ponto de Chico dizer que era uma obra que tratava muito bem a mediunidade, né? Uma das obras assim, espetaculares desses últimos 100 anos. Então vamos entrar e vamos entender, a própria Ivone que faz a introdução, vamos entender esse processo dela. Ainda há pouco a gente conversando, parece que é uma psicografia, mas não é. Vamos lá? Diz a nossa Ivone: devo estas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que pressinto se estenderá além da vida presente. Não fora a amorosa solicitude, cuidado desse iluminado representante da doutrina dos espíritos, que prometeu
nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na terra sobre filosofia espírita, acudi ao apelo de todo coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir, uma vez passado ele para o plano invisível e caso a condescendência dos céus tanto lhe permitisse. E se perderiam apontamentos que, desde o ano de 1926, isto é, desde os dias da minha juventude e os albores da mediunidade, que juntos floresceram em minha vida, penosamente vinha eu obtendo de espíritos suicidas que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo centro espírita de Lavras, na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais. Então aqui ela mostrando quantos espíritos se comunicavam através dela, espírito suicida, e de cuja diretoria fiz parte desse centro durante algum tempo. Refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna filosofia, e a quem tenho os melhores motivos para atribuir as intuições advindas para a compilação e redação da presente obra. Então ela vê aqui a assistência através da intuição do senhor Leon Denis, tá? Para o que, gente? Intuições e advindas para a compilação e redação da presente obra. Então aqui ela começa a contar como que nasceu essa obra. Até aqui tudo bem? Durante cerca de 20 anos tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual, senhor Leon Denis, piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me as lágrimas nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência. Engolfada ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existências pregressa, que foi o que a nossa Aramita trouxe, e durante 20 anos convivi, por assim dizer, com esse irmão venerável, cujas lições povoaram minha alma de consolações e esperança, Leon Denis, cujos conselhos procurei sempre pôr em prática, e que hoje, como nunca, quando a existência já declina para o seu ocaso, fala-me mais ternamente ainda, no segredo do recinto homílimo, onde estas linhas são escritas. Dentre os numerosos espíritos suicidas com quem mantive intercâmbio por meio das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou e, principalmente, pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se de romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta, que até hoje de mim mesma indago a razão por que me distinguiria com tanta afeição se, obscura, trazendo bagagem intelectual reduzidíssima, somente possuía, para oferecer ao seu peregrino saber, como instrumentação, o coração respeitoso e a firmeza na aceitação da doutrina, porquanto, por aquele tempo, nem mesmo cultura doutrinária eficiente eu possuía. Ainda muito jovem, né? E aqui é um comentário para a gente não perder de vista, que ela diz da vergonha que ela tinha das consequências do suicídio em existência pregressa.
A gente, quando faz uma coisa, a gente se envergonha da coisa que faz. Poxa, não devia ter feito isso, não devia ter dito aquilo. Imagine quando você chega do lado de lá e todas as coisas são explicadas. Olha, foi assim por causa disso, por causa daquilo. Na realidade, como diz como falou a Carla do Camilo, tu te suicidaste de rebeldia. Não quis se sujeitar às leis, as consequências dos teus próprios atos te alcançaram e tu disseste, não quero, não vai ser assim. Então ela tinha essa vergonha do que ela se lembrava, e ela chorava, como ela diz que o Leon Denis a consolava, e ela recebia no centro as comunicações. E um dos centros, em Lavras, quem muito também ia lá para ela psicografar, era o Roberto de Canaleiros, que foi marido dela na encarnação passada. Mas isso é cenas para outros dias. Chamar-lhe-emos nestas páginas desse romancista fecundo e talentoso, Camilo Cândido Botelho. Ela criou um pseudônimo, contrariando, todavia, seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Por ele, teria escrito o nome dele, mas ela achou melhor fazer uma mudança. Mas tão diferente. Mas o Camilo permaneceu, né? O Botelho também, né? Esse nobre espírito, a quem poderosas correntes afetivas espirituais me ligavam, então tinha aí uma ligação, frequentemente se tornava visível, satisfeito por se sentir bem querido e aceito. Até o ano de 1926, porém, só muito superficialmente ouvira falar em seu nome. Não lhe conhecia sequer a bagagem literária, copiosa e erudita. Imagina que hoje nós temos uma ligação, hoje o mundo está bem globalizado. Imagina isso em 1926. E ela ouvia desde os 12 anos. Desde os 12 anos. E isso, mas assim, não havia uma ligação entre os países e outros. Não tinha nem como pesquisar, né? Não tinha como pesquisar, você não tinha acesso aos livros da Europa, né? A não ser que alguém trouxesse. Então era algo muito difícil, gente. Não lhe conhecia sequer a bagagem literária copiosa e erudita. Não obstante, veio ele a descobrir-me em uma mesa de sessão experimental, realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras. Porque o que a gente aprendeu? O espiritismo ele surgiu na França e tinha que surgir lá, porque era o local da intelectualidade. Ali é onde estava a reunião dos maiores intelectuais. Então, para ela tomar um corpo de ciência, era necessário que fosse ali. Mas hoje, onde o espiritismo tem maior força? Porque a árvore do evangelho foi retirada de Jerusalém e foi replantada no Brasil. Brasil, a pátria do evangelho. Então, logo na pátria do evangelho, teria que estar presente a terceira revelação, que é o Consolador prometido. E por que aqui é a pátria do evangelho? Porque aqui é o paraíso? Não. Porque para cá, para aqui, para este lugar, vieram espíritos que estavam extremamente endividados com a lei. Somos nós, os brasileiros. Espíritos enrolados com a religião, espíritos enrolados com a política, espíritos enrolados com a sociedade. Então essas almas, esses espíritos que estavam em sofrimento nos vales, a pedido do nosso Senhor Jesus para Ismael, que recolhessem essas almas e trouxessem para o Brasil, porque aqui seria a pátria do Evangelho. E quando o nosso Senhor Jesus diz pátria, ele está dizendo, pátria de Jesus não é um ambiente de repouso. Pátria de Jesus é um ambiente de muito trabalho. Então o Brasil se tornou esse ambiente de muito trabalho. Mas do jeito que ele trouxe nós, os endividados, ele também trouxe a enxertia divina. Ele também mandou um doutor Bezerra de Menezes. Ele também mandou um padre Manuel da Nóbrega. Ele mandou uma irmã Dulce. Um Francisco Cândido Xavier. Quantas almas nobres, essa enxertia divina para ajudar aqui.
e mandou também uma Ivone Pereira do Amaral. Então Camilo realmente foi direcionado para a terra, para o Brasil, que é onde estava sendo plantado a pátria do Evangelho. Fazenda Coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras, dando-me, então, a sua primeira mensagem. Em 1926, foi a primeira mensagem de Camilo. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas, levadas a efeito em domicílios particulares, era feito na época, ou no silêncio do meu aposento, altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal. Então, ela anotava, né, o que ele falava ou vinha através da psicografia. Vai dizer escrito ou verbal. Verbal, o que é? O espírito dita e o médium anota. Tá? Pode acontecer isso. Dava-me apontamentos, noticiários periódicos, escrito ou verbal, ensaios literários, verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo. Na época, verdadeiramente atordoadores para mim, que imagina ouvir relatos de suicida. Porém, muito mais frequentemente, arrebatavam-me ele e outros amigos e protetores espirituais do cárcere corpóreo. Então, ele vinha até o quarto dela, narrava a história, ou ela até mesmo psicografava algumas histórias. Mas ela conta que frequentemente, muito mais frequentemente, arrebatavam-me ele e outros amigos e protetores espirituais. Então ela fazia o que a gente chama de desdobramento. Todas as noites nós desdobramos, nós saímos do corpo. Esse é um fenômeno natural. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é o momento do recreio. O sono é o recreio, porque quando nós estamos no corpo físico, nós estamos aprisionados a 5 sentidos. Estamos limitados. Isso aqui é uma caixinha para o espírito, para um ser espiritual com DNA divino. No momento do sono, é o momento que é o momento do recreio, é o momento que o espírito sai dessa caixinha e vai se encontrar com seus afins e com aquilo que gosta de fazer. E aqui no caso dela, só que nós fazemos isso todas as noites, mas a gente não recorda. A gente faz isso a nível inconsciente. Por que a gente não recorda? Porque a máquina cerebral não participa disso. Como o corpo físico tem uma influência muito grande sobre nós, quando nós espíritos retornamos ao corpo físico, a máquina cerebral não consegue decodificar o que o espírito viveu. O máximo traz intuições, sensações boas ou ruins, e as intuições, e às vezes uma vaga lembrança. Por quê? Porque às vezes você tem vivências tão fortes que quando você volta ao corpo, você transforma aquilo em imagens, em símbolos, tá? A máquina cerebral. Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem sobre ele influência. Então, o espírito evoluído, no momento que ele desdobra, ele volta e consegue recordar muito bem. No caso da Dona Ivone, é uma faculdade mediúnica específica. Quando a gente fala de mediunidade, a gente não pode colocar a mediunidade numa caixinha. Se eu pegar um médio de psicofonia, cada um tem suas particularidades. O de psicofonia, porque tem uns que conseguem apenas intuir falar, tem outros que conseguem entender o espírito e sentir o que o espírito sente. Tem outros que apenas transmite como se fosse um microfone transmitindo alguém falar. Então, mesmo quando a gente fala de mediunidade, cada um tem particularidades específicas. Você vê aqui que a Dona Ivone fala da sua afinidade com vários espíritos suicidas.
porque ela traz um vínculo com eles, ela também já realizou o suicídio, então isso facilita esse processo de comunicação e de afinidades, entendestes? Então ela conta que ela desdobra, ela usa um termo assim, ó, arrebatavam-me, é como se ela dissesse, eu não programava, eles me levavam, tanto Camilo como outros amigos, protetores espirituais, do cárcere corpóreo, porque o corpo, como ainda há pouco falamos, a gente está aprisionado a 5 sentidos. Isso não é nada para um espírito. Quando a gente está em espírito, a gente tem a capacidade de falar, de conversar sem abrir a boca. A gente não precisa olhar para enxergar, a gente enxerga pelo todo. A gente pode ir de um canto a outro, de uma esfera a outro, numa velocidade tamanha. Se eu for um espírito lúcido e consciente, porque se eu for um espírito que vive muito mais a vida animal, eu não vou saber utilizar nenhum desses recursos. Por isso que os espíritos dizem, é como se você fosse uma águia e se comporta como uma galinha. É mais ou menos isso. Quando nós somos um espírito, vivendo uma experiência no corpo físico, uma alma temporariamente encarnada, mas que se identifica muito mais com as coisas do corpo do que com as coisas do espírito, da alma. Me identifico muito mais com as coisas da animalidade. Quando eu falo corpo, eu estou falando de animalidade. Comer, beber, dormir e procriar. E trabalhar, porque os animais também trabalham. Então, não me faz diferente de um ser animal. O que me torna diferente é quando eu começo a despertar o espírito que eu sou, mesmo vivendo no corpo. Então ela diz, do cárcere corpóreo, a fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ela desdobrava, cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Porque uma coisa é eu escrever o que eu não tenho ideia. A outra coisa é eu escrever o que eu tenho ideia. Então ela era levada no momento do sono para ver, acompanhar, visitar lugares específicos de suicida. Então isso facilitaria na hora que ela fosse transcrever tudo isso. A fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditavam e experiências. Então, aí ela diz o termo meu espírito, né? Que aí a gente diz eu espírito. Quando você diz meu espírito, é como se a personalidade fosse dona do espírito. Não, eu espírito. Então, meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, como a nossa querida Aramita estava aqui narrando a história da Ivone do Amaral Pereira. E para quem estava concentrado, conseguia inclusive visualizar as imagens, imaginando. Já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica. Para quê? Então ela era em desdobramento, ela ia para o mundo espiritual, ouvia a história, via. Porque o que acontece? Nós vamos ver ao decorrer desse livro, um dos professores que eu mais gostei foi realmente o Aníbal, porque ele vai falar de Jesus, você sabe da minha paixão pelo Cristo, né? Mas o que o Aníbal faz? À medida que ele vai narrando a história evangélica, a história vai acontecendo. E eles conseguem ver, como se fosse um vídeo 3D, 4D, o que nós temos aqui. Lá, e eles dizem, o Camilo fala, que sentem inclusive o cheiro, o vento. É como se ele estivesse ali, vivendo naquele momento, à medida que ele vai narrando. Então, obviamente, esse recurso também foi usado com a Dona Ivone. Já não era escrita, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-la.
cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí. Que a gente vai... Vamos ticar esse jaraqui bem devagarzinho, né? Pra gente não perder nada. Então aqui você já percebe que a forma da condução desse livro não foi a mesma forma de Francisco Cândido Xavier. Não foi uma psicografia, foi bem diferente, tá bom? E é isso que nós vamos construindo devagarzinho. Foi bom, gente, o nosso primeiro encontro com a Dona Ivone e com o senhor Camilo, e sabendo dessa assistência com o senhor Leon Denis, né? Esse trabalho com o Leon. Então, Conceição, ela não é uma obra psicografada. Não. Porque muita gente diz, eu já vi bastante, a psicografia de Ivone Amaral Pereira. Não. E aqui ela vai... A próxima semana nós vamos ver mais claro ainda. Tá bom? Que bom, gente. Eu tenho muita gratidão por mais uma oportunidade de estudar essa obra, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. E já se coloque na condição, mesmo você presente ou você que acompanha em casa, não pule a oração. É de fundamental importância. E vamos adquirir o hábito, quando nós entrarmos na introdução, no final de cada estudo, elevarmos o nosso pensamento para orarmos por aqueles irmãos que cometeram o suicídio. Gosto sempre de lembrar da fala no livro Obreiros da Vida Eterna, em que o mentor espiritual diz a André Luiz: André, não existe nenhuma morte igual a outra. Então, apesar de nós falarmos de suicídio, cada um tem a sua particularidade. Cada um teve uma vivência específica. E tudo isso será levado em conta. Vamos orar? Divino, amigo, amor de nossa vida, nos convidastes mais uma vez ao estudo da obra Memórias de um Suicida. O trabalho é o Senhor que dirige. E só o Senhor sabe o verdadeiro motivo que nos trouxe mais uma vez a estudar essa obra. Vivemos momentos de transição, bem explicado por Allan Kardec em Obras Póstumas, que no ápice da transição teríamos um alto índice de suicídio, mesmo entre as crianças. Que a maior enfermidade seria a da própria mente. Com certeza, Senhor, trouxestes mais uma vez essa obra para que pudesse libertar consciências, evitar suicídios. Nós te agradecemos o convite, mas te rogamos, divino amigo, que eu sei que não vai faltar, o amparo, a assistência, a inspiração, para que todos nós possamos compreender, refletir e, utilizando todo esse material, Senhor, poder também ajudar a libertar consciências. Obrigada, amor amado. Obrigado, amor de nossa vida. Agradecemos aos amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho em particular. E a todos os irmãos, Senhor, que retornaram à pátria espiritual pelo tormento do suicídio, que eles possam, Senhor,
através das mãos abençoadas da Mãe Santíssima, receber de cada um de nós a nossa vibração de paz. Que assim seja, Senhor. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.